Nós estamos hoje celebrando 2 anos na nossa igreja e achei importante a gente pensar um pouquinho sobre o que é a igreja, sobre como a palavra de Deus fala sobre a igreja, para a gente comemorar isso da maneira certa, né? A palavra de Deus usa várias figuras para mostrar o que significa a igreja, o que ela é, né? Não que cada figura seja completa, mas é como se fosse uma faceta da igreja, que juntando todas essas imagens, a gente pode entender um pouco do que Deus tinha no coração quando Ele criou a igreja. Então, a igreja mostra, a palavra de Deus mostra a igreja para a gente, ou fala da igreja como, por exemplo, a noiva de Jesus. A noiva de Jesus. E quando ele fala sobre a noiva, ele está falando de um relacionamento de intimidade, um relacionamento de entrega, de submissão, mas também de amor. A igreja, como noiva, representa alguém que foi escolhida pelo seu noivo. O noivo que, como a gente vai ver, prepara a sua igreja. Prepara a sua noiva, tem prazer nela, ama essa sua noiva, cuida dela, ama, se entrega por ela. Também a igreja é representada como o corpo de Jesus na terra. A maneira como as pessoas, o mundo enxerga quem nós somos, enxerga a pessoa de Jesus, é representado por nós como o corpo de Jesus. Cada um com a sua habilidade, cada um como uma parte do corpo, um membro do corpo, com habilidades, dons, talentos específicos, que juntos formam o corpo de Jesus. As pessoas estão sedentas para conhecer a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus vai ser conhecida através do corpo de Jesus, que somos eu e você. Essa é a igreja que foi plantada aqui. Também a igreja é representada como um prédio, como um templo, como um lugar onde existe a habitação do Senhor, que é formado por várias pedras que são encaixadas, colocadas umas sobre as outras, dando a ideia de que um suporta o outro, um complementa o outro, um ajuda o outro a ficar firme. A igreja somos nós, pedras vivas, unidas pelo Senhor, na argamassa, com a argamassa do amor de Jesus, com a argamassa do Espírito Santo, que é o vínculo da paz, daquilo que existe entre nós, para que nós possamos receber a presença do Senhor e assim manifestar o poder de Jesus por onde a gente estiver. Também a igreja é representada como a videira e os ramos. Isso significa que nós, como ramos, estamos ligados à videira e dela recebemos a seiva, o alimento, a provisão, a nutrição, para que a gente possa dar os nossos frutos. Nós somos os ramos e Jesus é a videira. Estamos ligados ao corpo de Jesus, à presença de Jesus. E porque estamos ligados a Ele, é que nós podemos dar fruto e alimentar aqueles que estão ao nosso redor. Mas eu queria ler com você um texto que é o texto onde a primeira vez a palavra igreja aparece no Novo Testamento. Jesus fala sobre a igreja, e eu acho importante a gente enxergar e ver nesse texto as lições que a gente pode aprender a respeito do que Jesus pensava da sua igreja. Esse texto está lá em Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Eu li só até o verso 18, e eu quero me deter nesses versículos para dizer o seguinte: a gente vê nesse texto 3 coisas que eu queria compartilhar. Primeiro, qual é o fundamento da igreja? Depois, quem é que edifica a igreja? E por último, qual é o propósito de Deus para a igreja? O que Jesus estava pensando quando ele disse que edificaria a sua igreja? Então, primeiro ponto, qual é o fundamento da igreja? Jesus deixou claro aqui.
Quando ele pergunta para os seus discípulos, quem que as pessoas dizem que eu sou? A resposta que eles deram para Jesus é, alguns pensam que o senhor é João Batista, outros pensam que o senhor é Elias, ou talvez Jeremias ou algum dos profetas. O que a gente vê aí? Que eram todas as pessoas que já haviam morrido. Jesus seria uma reencarnação dessas pessoas, ou a manifestação do Espírito, da missão daquelas pessoas. Quando as pessoas falaram sobre João Batista, talvez elas estivessem vendo no ministério de Jesus a proclamação de um evangelho que falava sobre o arrependimento. Jesus começou o seu ministério falando as mesmas coisas que João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ou com Elias, porque Elias foi um profeta que operou muitos milagres, muitas maravilhas. Talvez as pessoas vissem em Jesus um reprise daquilo que Elias havia feito. Mas o grande problema é que eles não tinham entendido quem Jesus de fato era. E muitas vezes as pessoas se aproximam de Jesus, hoje em dia, com ideias preconcebidas a respeito de quem é Jesus. E é muito comum você encontrar algum tipo de consenso a respeito de quem é Jesus, do tipo, Jesus foi um bom profeta, um profeta importante. Jesus foi um homem bom, foi um bom mestre. Jesus era um homem que ensinava coisas bonitas, tinha uma doutrina bacana. E as pessoas se aproximam de Jesus esperando alguma coisa meio que trivial. Sabe aquela coisa que, mal não faz. Né? Mas Jesus é muito mais do que isso. Não dá para a gente se relacionar com Jesus simplesmente achando que ele é uma pessoa que tem bons ensinamentos para a gente. Que se a gente seguir esses ensinamentos, a gente vai viver uma vida feliz. A gente vai viver uma vida feliz se a gente obedecer os mandamentos de Jesus. Mas as pessoas simplesmente acham que basta eu fazer um pouco daquilo que Jesus falou para fazer que vai dar tudo certo. E não vou fazer tudo não, porque também, afinal de contas, né, Jesus viveu há 2000 anos atrás, e as ideias de 2000 anos atrás não valem para hoje. Tanta coisa já mudou, né? Tem tanta coisa diferente, a gente é mais moderno, a gente já superou algumas daquelas ideias arcaicas. Não dá para a gente se relacionar com Jesus como alguém que tem boas sugestões, como alguém que fala algumas coisas bonitas, que faz bem para as pessoas, faz o bem. Você já viu a gente falando assim, não, Jesus fez muito bem, é uma pessoa boa, que fazia o bem. Eu tenho que seguir a Jesus porque ele era bacana, ele era legal. Mas quando Jesus pergunta assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que andam comigo, vocês que têm ouvido aquilo que eu tenho pregado, vocês que têm visto o meu poder, o que vocês pensam ao meu respeito? E, gente, essa é a pergunta mais importante da nossa vida. É a pergunta de $1 milhão. Porque se a gente responder essa pergunta da maneira correta, a gente vai ter a nossa vida completamente transformada. As pessoas dizem assim, Jesus é um homem bom, um cara bacana. Então, mas não sei se ele é Deus, não sei se ele é de fato quem ele diz que era. Ele tinha boas ideias. Eu quero te dizer que existe um dilema, ou um trilema, como eles costumam dizer, que diz o seguinte, Jesus só tem 3 opções para ele, para você se relacionar com ele. Ou ele era louco, de falar que ele era Deus, ou ele era um mentiroso, de falar que ele era Deus, ou de fato ele era Deus. Não tem como a gente conciliar essas 3 posições. Se a gente ouve o que Jesus falou e vê que ele falou que ele era o próprio Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Deus encarnado, não dá para a gente se relacionar com ele como a gente se relaciona como um bom professor, como um mestre importante. Se ele falou que ele é Deus, ou eu me coloco diante dele como Filho de Deus de verdade, como Deus Todo-Poderoso, e vou ter que me prostrar diante dele e reconhecer o seu poder e a sua majestade, a sua glória, a sua autoridade para com a minha vida, ou então eu vou ter que tratá-lo como um louco. Ele podia ser um louco, ele podia ser uma pessoa que achava que era Deus, mas no fundo não era. Mas se você assumir que ele é louco, você não pode assumir todas as outras coisas que ele falou, concorda? Ele não pode ser simplesmente um homem bacana, que tem uma boa doutrina, porque ele era louco. Ou ele podia ser um mentiroso, ele sabia que não era Deus, mas ele falou que ele era Deus para enganar as pessoas. Não dá para confiar numa pessoa que é mentirosa, concorda? Então, mesmo as coisas que ele falou que eram boas, você vai ficar com dúvidas. Agora, se ele falou que ele era Deus de verdade,
e eu me relacionar com Ele como sendo Deus de verdade, isso muda a minha vida. Eu não posso simplesmente, então, decidir como eu vou viver minha vida. Eu tenho que me colocar debaixo da autoridade daquele que falou que era Deus. E isso transforma a maneira como a gente pensa na nossa vida. Como eu faço planos para o meu futuro. Como eu me relaciono com as pessoas. Como eu ouço os mandamentos de Jesus e obedeço ou não. Se eu estou obedecendo ou não, ou desobedecendo os mandamentos de um louco, não faz diferença nenhuma. Se eu estou desobedecendo os mandamentos de uma pessoa que está mentindo, não faz diferença nenhuma. Mas se eu estou desobedecendo os mandamentos do próprio Deus, existe um peso muito grande sobre a minha vida que eu preciso resolver. E quando Jesus fala assim, Pedro, não foi a carne nem o sangue, não foi homem, não foi da sua cabeça que você tirou essa definição. Foi o próprio Deus que revelou isso para você. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que a revelação de quem é Jesus, de quem verdadeiramente é Jesus, vem através do poder de Deus na nossa vida. É Deus quem nos revela quem Jesus é de verdade. Não dá para a gente simplesmente olhar para os atos de Jesus e entender que de fato ele era Deus. Para eu crer naquilo que ele está falando, eu preciso de um toque do Espírito Santo, de Deus na minha vida. E essa concepção, esse conhecimento, essa verdade que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, aquele que foi prometido pelos profetas. Desde o Gênesis, a gente ouve a respeito daquele que viria para acertar as coisas com Deus, para acertar o relacionamento de Deus com a humanidade, para morrer, para sofrer, para receber sobre si a punição dos nossos pecados. Então, a base da igreja, a verdade da igreja, aquilo sobre o que a igreja é formada e criada, está nessa declaração de que Jesus é o Cristo. Se a gente como igreja não entender a pessoa de Jesus, a importância que ele tem, a autoridade que ele tem, a gente não vai ser uma igreja de verdade. Talvez a gente vire um clube, a gente vire uma reunião de pessoas que gostam umas das outras, mas que não entendem a necessidade de servir a um Deus que é santo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós, como igreja de Jesus, precisamos entender e nos relacionar com Ele e uns com os outros debaixo dessa perspectiva, da sua autoridade, do seu poder, e não só isso, do seu amor, graça e misericórdia. Lembra que Jesus abriu mão da sua glória para vir até nós, encarnou, se vestiu do corpo mortal como o nosso, suscetível à doença, à morte, às limitações que nós temos, simplesmente porque nos amava. Então não dá para eu me relacionar com Jesus sem entender o preço que ele pagou em ser o Cristo, em ser o Filho do Deus vivo. E a igreja só pode crescer, só pode ser edificada a partir dessa verdade. Essa verdade é a verdade sobre a qual Jesus edifica a sua igreja. A gente não pode ter dúvidas a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? É alguém que você coloca no banco do motorista, do passageiro, e quando o seu pneu fura, você fala assim, me dá uma força para trocar esse pneu? Ou é alguém que está no banco do motorista dirigindo o carro e levando você para onde você precisa ir? A maneira como nós nos relacionamos e enxergamos a pessoa de Jesus determina o tipo de vida que nós vamos ter. Determina aonde a gente vai gastar o nosso tempo, onde a gente vai gastar o nosso dinheiro. Vai determinar o tipo de planos que a gente vai fazer para a nossa vida. Vai determinar o tipo de plenitude, o tipo de alegria que a gente vai ter. Vai determinar aquilo que vai satisfazer de fato o nosso coração. Se Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele, enxergando a autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem, que Ele é Senhor absoluto, que os seus mandamentos não são sugestões, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, que eu não estou perdendo nada em abrir mão daquilo que eu gosto para servir a Jesus, que na medida que eu sirvo a Jesus, que faço a sua vontade, o meu coração começa a ser transformado. Na medida em que eu decido servir ao Senhor, as minhas prioridades começam a mudar.
E eu começo a me alegrar com coisas que antes eu não me alegrava. Eu começo a não querer mais fazer coisas que antes eu fazia e achava que era bom. Não simplesmente porque regras foram colocadas sobre mim, mas porque o meu coração começa a amar as coisas que Deus ama. Começa a desejar as coisas que Deus deseja. Simplesmente pelo fato de que eu enxergo a autoridade de Jesus sobre a minha vida. Nós precisamos enxergar Jesus como Ele de fato é, quem Ele de fato é. Jesus é o Cristo, o Messias, aquele que havia de vir, deveria vir, o Filho do Deus vivo, que por ser filho tem todos os atributos do seu Pai. O seu amor, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Jesus disse que Ele faz as coisas que viu o Pai fazendo. Jesus é a exata expressão do Deus invisível. É com esse Jesus, com essa pessoa que nós devemos nos relacionar e colocar sobre a autoridade da nossa vida. Mas também a gente vê nesse texto quem é que edifica a igreja. Jesus deixa muito claro, ele diz assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, eu, Jesus, edificarei a minha igreja. É Jesus quem edifica a igreja que é dele. A igreja é dele, ele é o maior interessado em fazer com que a sua igreja cresça, e é ele quem dá capacidade para a igreja crescer. Essa igreja não é minha, não é do apóstolo Lamartine, não é da liderança, mas é de Jesus. As ovelhas são de Jesus, e ele me deu a honra e o privilégio de pastoreá-las, mas elas pertencem ao Senhor. E eu vou dar conta para Jesus de cada uma das ovelhas que ele colocou na minha mão. A igreja de Jesus, não só essa, não só a Church Campinas, mas a igreja do mundo inteiro, pertencem a Jesus. E é Ele quem produz o crescimento e a edificação. É Ele que bota a mão na massa e faz ela crescer. Não são estratégias humanas, não são planos humanos, não é a vontade do homem, mas é a vontade do Senhor. É Ele que usa cada episódio da nossa vida, cada acontecimento da nossa vida, para fazer com que essa igreja aconteça, cresça, amadureça e produza muito fruto, segundo a sua vontade. A gente olha para a história da nossa igreja e pode achar que, por acaso, um dia a Luciana estava andando lá na praia e ficou com vontade de ligar para o Lamartine, e por acaso ela conseguiu o contato do Lamartine. E aí foi encontrar com ele, e aí tiveram a ideia de montar a igreja. Deus usou essas coisas, com certeza. Mas isso já estava no coração de Deus. Deus é quem planejou. O Senhor Jesus planejou cada um de vocês que está aqui, que está plantado aqui. E Ele colocou cada um de vocês aqui, porque cada um de vocês tem características especiais de Deus para atingir um povo especial, específico, que só essa igreja poderia atingir, alcançar. Você pode se alegrar com isso? Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. O Senhor tem um lugar, tem um propósito para a sua vida. O seu dom, o seu talento é fundamental para que isso aconteça. Porque foi o Senhor que colocou isso em você. E Ele vai usar isso para a sua glória. O Senhor edifica a sua igreja pelo seu Espírito. Em Atos 1:8 ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e toda a Samaria, até os confins da terra. O Senhor derrama sobre nós o seu Espírito, para que nós sejamos capacitados, para que nós recebamos os dons que nós precisamos, para cumprir o seu chamado. Por que a gente precisa do Espírito do Senhor? Porque a nossa obra não é normal, gente. A gente tem que entender isso, que nós andamos pelo Espírito para fazer coisas espirituais, por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. A nossa obra não é baseada naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu consigo fazer, que eu estudei para fazer. Claro, nós precisamos nos preparar, é claro, nós precisamos nos dedicar e melhorar e crescer, mas essa obra é espiritual, e isso acontece na esfera do Espírito. Vai haver situações em que você vai agir de maneira que você não sabia que era para fazer daquele jeito.
Porque foi o Espírito do Senhor que te levou a falar com aquela pessoa daquele jeito, usar aquela palavra. E aquela palavra destravou alguma coisa na vida daquela pessoa. Você entende o que eu estou falando? A gente não pode andar pela nossa força, pelas nossas vistas, pelo aquilo que a gente conhece. A gente tem que se deixar levar pelo Espírito do Senhor. Jesus, um pouco antes, em Mateus mesmo, quando ele termina o Sermão do Monte, ele termina dizendo assim: e aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um construtor prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É interessante porque as palavras que Jesus usa ali são as mesmas que ele usou para dizer que ele edificaria a sua igreja. Ele falou que edificaria a sua igreja sobre a rocha. E aquele construtor que é sábio também edificaria, a palavra é a mesma, sobre a rocha, a sua casa sobre a rocha. Então Jesus é o mesmo construtor, sábio, prudente, porque ele constrói a sua igreja sobre a rocha, que é a sua palavra. A revelação de quem é Jesus. A gente pode ficar seguro, porque essa igreja vai ser inabalável. É lógico que nós passamos por momentos de crise, muitas vezes as igrejas são abaladas pelos relacionamentos, por escândalos muitas vezes, mas a igreja de Jesus sobrevive até hoje. 2000 anos depois, ela continua firme e crescendo. Não foi a perseguição que a destruiu, não foi o Covid que a destruiu, nenhuma dessas coisas, não foram os escândalos, porque a igreja pertence ao Senhor. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então, pela palavra, pela maneira como o Senhor se manifesta também. Efésios 5, 24 a 27 diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus, através da sua palavra, assim como o apóstolo Paulo fala para que os maridos cuidem da sua esposa, ele usa a imagem de Jesus, que é aquele que cuidou da sua noiva, purificando-a, lavando-a pela palavra, para apresentá-la gloriosa, sem mácula nem ruga, santa e sem defeito. É o Senhor quem produz em nós, na nossa igreja, uma igreja santa, pura, sem mácula alguma, para si mesmo. Ele está nos preparando para Ele, para vivermos eternamente com Ele. E esse preparo vem do Senhor. É o Senhor quem faz isso em nós. É Ele quem nos lava, é Ele que nos purifica. Mas como eu disse, nós somos um corpo. E porque somos um corpo, esse relacionamento de corpo produz aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. Que alegria a gente saber que o Senhor cuida da gente, que o Senhor nos prepara, que o Senhor nos capacita. Que Ele é que chamou para si a responsabilidade de nos fazer crescer. Ele chamou para si a responsabilidade de produzir em nós pessoas santas, inculpáveis, irrepreensíveis para Ele, que seremos apresentados sem nenhuma mácula. Quando a gente olha para a gente percebe quantos pecados, quantas coisas precisam ser tratadas pelo Senhor na nossa vida. Mas a garantia que nós temos é que o próprio Senhor há de operar em nós e nos apresentar para Ele, santos e inculpáveis, como diz lá em Judas. Ele é o Deus que nos livra de tropeçar, para nos apresentar santos e inculpáveis diante dEle, para a sua glória. O Senhor é quem nos prepara, a igreja é dEle, Ele é que faz a sua obra. O que a gente precisa fazer é se permitir ser tratado pelo Senhor. Agora, para que Jesus fez tudo isso? Para que Ele decidiu montar uma igreja, fazer a igreja? E, aliás, a palavra igreja, ela assumiu a conotação religiosa depois de Jesus. Essa era uma palavra que já existia no dia a dia que Jesus, para as pessoas para quem Jesus estava falando.
Igreja significa uma reunião de pessoas. Naquela época, para quem Jesus estava falando, significava uma reunião de pessoas que foram chamadas para se reunirem para tratar de assuntos concernentes à sua comunidade. E Jesus fala assim: eu vou montar esse grupo de pessoas para mim, que terão um propósito em comum, sobre os quais eu serei o líder, sobre os quais eu darei a palavra, eu darei a direção. Então, quando Jesus fala sobre a igreja, as pessoas entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. Ele não estava falando de um templo, não estava falando de uma instituição, mas estava falando de um conjunto de pessoas chamados para estarem juntos. Por isso que nós nos reunimos. A essência da igreja é uma reunião de pessoas. Estarmos juntos significa que nós somos de fato igreja. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa ir à igreja, quando na verdade nós somos a igreja. Nós vivemos esse chamado. Não é ir na igreja que me transforma, mas é ser a igreja. É eu ser um com você. É a gente comungar, a gente ter comunhão, a gente ter o mesmo Senhor, obedecer os mesmos mandamentos. É que faz com que a gente seja de fato a igreja de Jesus. Mas por que Jesus fez isso? Por que ele falou de estabelecer e edificar a sua igreja? Ele dá a dica para a gente, quando no versículo 18 ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Talvez você já tenha ouvido esse texto, essa passagem, e tenha sido formada na sua mente alguma coisa do tipo: a igreja dentro com as portas fechadas, todo mundo assim segurando a porta para que o diabo não entre. Não vai entrar, não vai entrar. É isso que você pensa? Fala a verdade. As portas do inferno não resistirão contra a igreja. Eu sempre, durante muito tempo, eu tive essa imagem da igreja toda reunida num lugar, preocupada, segurando a porta para o diabo não entrar. Não é isso que esse texto está falando, muito pelo contrário. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que a igreja está indo lá. É justamente o contrário. O inferno é que está segurando a porta para a igreja não entrar. Mas a palavra de Jesus diz que eles não vão prevalecer. Essa porta vai cair por terra. A igreja vai chegar e vai resgatar as pessoas da morte. Nós fomos chamados não para ficar dentro de quatro paredes, mas para sairmos e alcançarmos as pessoas que estão perdidas. Estão no Hades. Portas do inferno aqui é porta do Hades, lugar de morte. Pessoas que estão cativas, presas, amarradas pelo diabo, pelos seus pecados. E a igreja foi chamada por Jesus, nesse texto, ele fala, para ir até lá. E ele nos garante que as portas do inferno, por mais impenetráveis que possam parecer, não resistirão ao poder da igreja. Porque Jesus continua dizendo que, nesse mesmo texto, no versículo 19, diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está falando sobre a autoridade que foi dada para a igreja. Poder e autoridade que está sobre a igreja para cumprir o seu chamado. Então, quando a igreja decide obedecer a Jesus e sair das quatro paredes e fazer e cumprir o seu chamado de ir até o inferno resgatar pessoas, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus está sobre nós. Não tem nada que o diabo possa fazer contra você, porque a autoridade do Senhor Jesus está sobre a sua vida. Nós estamos guardados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. O Senhor nos chama a sair das quatro paredes e ir até ao inferno, ao lugar mais terrível, onde há mais morte, onde há mais dor, para fazer a obra de Jesus. E Ele nos garante que nada vai impedir a gente de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O propósito, então, do Senhor para nós é manifestar a multiforme sabedoria de Deus, é mostrar para as pessoas o poder do Senhor. Efésios 3:10 diz assim: para que pela igreja, nós, esse corpo que Jesus formou, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Em todos os lugares, nós, corpo de Jesus, a igreja de Jesus, vai tornar conhecida a multiforme sabedoria do Senhor.
1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós somos aqueles que vão proclamar, a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar trancado dentro de quatro paredes. O nosso ministério é lá fora, é com as pessoas que não conhecem. Nós temos que ter a intencionalidade de falar daquilo que que o Senhor Deus fez na nossa vida. Nós precisamos falar das maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Da sua grandeza, do seu poder. Como eu falei enquanto a gente estava orando, que o ano aceitável do Senhor está disponível para as pessoas. As pessoas se acham indignas de Deus. Acham que não tem mais resposta para elas, não tem mais oportunidade. Mas nossa palavra de pregação deve ser: esse é o ano aceitável do Senhor. O Senhor está com as portas abertas para você. Não existe pecado ou culpa que possa nos separar do amor de Deus. Nada pode separar a gente do amor de Jesus. E as pessoas precisam ouvir isso da nossa boca. Porque isso aconteceu conosco. Não é verdade? Quantos aqui foram remidos pelo sangue de Jesus? Quantos aqui foram resgatados da morte? Tiveram seus olhos abertos? Quantos de nós aqui fomos tirados da morte, da depressão, da tristeza, da angústia, da mágoa? Fomos curados pelo Senhor. Podemos amar a Deus e as pessoas por causa da obra de Jesus na nossa vida. O Senhor nos chamou para ser luz. Lucas 11:33 diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar alto, a fim de que todos que entram vejam a sua luz. O Senhor acendeu uma luz em você, para que você brilhe, e a gente não pode se esconder. O Senhor nos chamou para ser sal, e sal fala de alguma coisa que conserva, que impede que as coisas apodreçam. Sal fala de alguma coisa também que dá sabor, que dá gosto, que atiça o nosso paladar. Mas fala também de algo que produz sede. Nós somos o sal da terra. Nós somos aqueles responsáveis por gerar sede na vida das pessoas. As pessoas vão olhar para a gente e falar assim: eu também quero isso aí que você tem. Eu também quero. Por que você está tão feliz assim? Por que você está tão alegre? Eu quero isso para a minha vida também. E você vai ter a oportunidade de dizer: foi Jesus que fez isso em mim. Amém? Como falei, o Senhor nos deu autoridade, nos deu poder, mas também nos deu um chamado. Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19 e 20 diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, igreja, é muito bom a gente estar juntos e a gente comemorar 2 anos de igreja, a gente completar esse tempo, a gente celebrar isso e ver o que o Senhor fez na nossa vida. Quantas pessoas chegaram, quantas pessoas foram tocadas, foram transformadas, foram ensinadas a amar Jesus, foram ensinadas a respeito do Evangelho, receberam uma família. Muitos aqui veem essa igreja como sua família. Nós somos de fato uma família. É claro, precisamos caminhar mais nisso. Precisamos ter mais comunhão, precisamos nos conhecer mais, precisamos nos relacionar com mais intensidade. Mas hoje o Senhor já fez algo na nossa vida, nessa igreja. E por causa disso, pessoas foram tocadas, foram transformadas, tiveram as suas vidas mudadas, o seu caminho mudado, por causa daquilo que Jesus fez aqui. Mas nós precisamos entender que nós somos chamados para algo maior. O Senhor tem muito mais para fazer através da nossa vida. A igreja não é um lugar onde a gente vai, é a maneira como a gente vive, é quem nós somos. Você é igreja, não só no domingo 10h30. Amanhã de manhã, você pode ser igreja.
com seus irmãos aqui, mas também mostrar a glória do Senhor, aonde você estiver. Sabe, o templo era um lugar onde as pessoas enxergavam, um lugar onde a glória do Senhor se manifestava. E a palavra de Deus diz que hoje nós somos o templo do Senhor. Isso significa que a glória do Senhor pode se manifestar em toda a Campinas. Pode se manifestar em São Paulo, pode se manifestar em Valinhos, lá no seu escritório, lá na sua escola, na sua casa, porque você é templo do Senhor. Você é alguém que carrega a presença de Jesus. Ali você está sendo igreja. Você está sendo um lugar de esperança para as pessoas. Um lugar que tem uma palavra de vida. Uma palavra que pode transformar a vida das pessoas, trazendo paz, alegria, esperança. Sou muito grato a Deus por esses 2 anos, por tudo que o Senhor já fez. Mas a minha expectativa é que nós, como igreja, possamos de verdade manifestar a glória do Senhor e nos permitir sermos edificados pelo Senhor. Mas para isso, a primeira coisa que nós precisamos responder para o Senhor: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Como tem sido o nosso relacionamento com Ele? Alguém que a gente montou na nossa cabeça? Alguém que a gente fala assim, é um bom mestre, uma pessoa bacana, um bom profeta, um homem bom, que fez coisas boas, que amou as pessoas? Ou ele é o Filho de Deus? Porque se ele é o Filho de Deus e tem toda a autoridade que ele diz que tem, a gente não pode se relacionar com ele de uma maneira desleixada. A gente tem que perguntar: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, onde o Senhor quer que eu gaste a minha vida? Senhor, o jeito que eu estou vivendo está te agradando? Ele é o Senhor da nossa vida. O servo não tem vontade. A vontade do servo é fazer a vontade do seu Senhor. Está completamente submetida ao seu Senhor. E a nossa igreja só vai ser uma igreja relevante, importante, que vai fazer diferença quando a gente, como indivíduos, como cada um, vivemos essa realidade e respondemos: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Produz esse sentimento em mim, Senhor. Revela para mim quem é o Senhor. Jesus falou que foi o Pai que revelou para Pedro quem ele era. Nós precisamos receber de Jesus, do Espírito Santo, a revelação de quem ele é. E vivemos debaixo dessa mesma revelação.